Doutora, seja bem-vinda, viu? Oi, Olha, agora tá com olha o nosso sol. conhece, hein, doutora? Dá uma olhada. Oi, eu tô vendo, muito, Também, parabéns. parabéns, porque, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, doutora? Sem Deus a gente não é nada, né? E a confiança que as pessoas Com passam certeza. passam, né? As confiança que a gente faz um programa sério, né? Um programa que envolve primeiro Deus, né? Deus tem nos capacitado e tem nos moldado, né? E tem feito uma nova criatura, como eu falo. E eu fico muito feliz, doutora, só estar aqui presente, vocês aí também no fio da página, vamos compartilhando. E aí, como é que está seu casamento? A doutora vai explicar. E o relacionamento? É, tem tudo isso daí. Então, o pessoal vai anotando aí, o pessoal que for entrando aí, entendeu? Então, como é que tá? A doutora é uma das melhores especialistas da cidade de Ribeirão Preto, né, doutora? E eu fico muito feliz de estar entrevistando a Muito senhora aqui no obrigada. nosso programa. Você, né? Vamos tirar a senhora. Você, né? Você, O pessoal aí que é exatamente. nosso amigo, convida o pessoal aí. Tem uma flechinha do lado aqui, ó. Ó, vai convidando o pessoal, vai entrar mais aí. O pessoal tanto da nossa Eu já página, convidei. a não ser que, né? Vai convidando aqui, né? Pessoal aí, vamos convidando, vamos entrar. Vamos convidando. 600 pessoas, hein? Ó, o Então, vento temos está muito quente 600. aqui. Muito bom. É. Bom, doutora, me conta um pouco. A minha filha acabou de Ah, tua entrar. filha? Então, seja bem-vindo, a gente que faz a diferença. Doutora, o nosso programa, ele é o primeiro programa deste ano, a gente mudou muito, certo? A gente amadureceu bastante e a gente, eu acho assim, tudo a gente tem que passar alguma coisa para a gente poder amadurecer, né? Então, eu aprendi muito, né, nesse tempo. Mas a gente tem que continuar, tocar a vida, mas com mais, aprender mais, né? E saber escutar mais também. Doutora, me fala uma coisa. Como é que você começou nessa carreira assim? Ah, eu vou ser terapeuta e vou escutar os problemas das pessoas. Me fala para mim, como é que é essa loucura, né? Não, eu vou falar sim. Bom, primeiramente eu quero também agradecer, tá? Agradecer a você pelo convite, agradecer aos meus pacientes, né, que têm me trazido muita alegria, né, por me fazer acreditar a cada dia, a cada casal que eu trato, de que é possível resolver conflitos de relacionamento. E, claro, agradecer a Deus por eu poder estar realizando o meu propósito de vida. Como que eu caí, né, nessa área? Né? Eu fiz uma formação, né, na Universidade Federal de São Paulo, em terapia familiar. Por quê? Porque eu sou apaixonada por família. E de 2012 para cá, eu tenho atendido, assim, 90% dos meus atendimentos são casais, tá? Assim, eu amo o meu trabalho. Então, por quê? Porque eu acredito muito na família, no papel da família. Nesse período de pandemia, em especial, onde nós percebemos uma mudança geral no mundo, família, casamento, né, casal, né, se tornou assim um ponto extremamente importante. Por quê? Porque quando o mundo está pegando fogo, é na família, é para a família que a gente corre. E eu digo sempre para os meus pacientes, né, que a família é uma base extremamente importante. Ela tem um papel na nossa vida, nos dar segurança, assim, permitir, é um espaço onde a gente pode exercer a afetividade, o amor, e assim, o amor ele é assim, fundamental em qualquer tipo de relação, mas em especial na família, o amor ele é fundamental para garantir o sucesso dessa família, tanto do ponto de vista afetivo, como do ponto de vista material. Tá? Eu tenho trabalhado bastante o tema de propósito de vida. E nesse tema, né, assim, o que eu tenho trabalhado em especial? Que as pessoas mais felizes são aquelas pessoas
que estão fazendo um trabalho que tem a ver com os propósitos da sua existência, os seus talentos naturais, mas tem a ver também com o exercício do amor. Tem até uma frase muito legal, né? Que é assim, se você tiver que escolher entre as coisas do mundo e as coisas do amor, escolha o amor, porque com o amor você conquista as coisas do mundo. Nossa, o amor supera tudo, doutora. Essa frase é Deixa eu poderosa. perguntar. É poderosa e é Tem verdadeira. uma pergunta, já tem chegando pergunta aqui para o senhor. Opa, vamos responder. Tem uma pergunta aqui da cidade de Campinas, né? Uma cidade que eu conheço muito bem, né? Campinas, do Alfredo. Ele pergunta assim, ó, quais são as principais dificuldades do relacionamento, do casamento, né? Modernos hoje que se enfrentam. E hoje, o relacionamento hoje é moderno, né? Então, está perguntando aqui, pelo que ele está dizendo aqui, qual a maior dificuldade que hoje enfrenta o relacionamento moderno? Bom, vamos lá. Muito grata pela pergunta. Essa pergunta é muito boa. A grande parte, assim, uma família, ela começa com um casamento. E quando você junta duas pessoas, você está juntando dois seres diferentes. Por exemplo, assim, é muito comum que eu me aproxime das pessoas quando a gente vai escolher o parceiro. A gente se aproxima daquelas pessoas que são bastante diferentes da gente, com o intuito de complementar. Sabe aquela história das duas metades da laranja que se complementam? Então, nós buscamos relacionamentos que busquem completar a nossa pessoa. Porém, aquelas diferenças que no início nos chamavam a atenção são as primeiras dificuldades do casal. Por quê? Porque eu, por exemplo, quando eu conheci o meu marido, tá? Ele era muito, assim, ativista, ele falava muito bem em público, e eu amava aquilo nele, né? Porque era uma coisa muito diferente, eu tinha dificuldade de falar em público. Porém, as mesmas diferenças que fazem a gente, né, se apaixonar por aquela pessoa, né, chega uma hora que você começa a entrar em conflito. Né? Vou falar um pouco da minha pessoa, por quê? Porque eu não vou falar dos meus pacientes. Então, por exemplo, né, no começo eu amava, eu achava muito lindo ele fazer palestras, ele fazer participações, né? Ele foi extremamente ativista. Nós morávamos em São Paulo e ele era diretor do sindicato, então eu achava lindo. Porém, quando a minha primeira filha nasceu, deu azar dela nascer no meio de uma greve. Onde ele estava. Ele ficou comigo um tempinho e foi correndo, porque ele era um diretor, né, do sindicato e acabou tendo que dirigir a greve. Então, uma das primeiras dificuldades que os casais enfrentam é lidar com aquelas diferenças. Diferenças de quê? Diferença de comportamento, diferença de percepção de mundo, diferença de personalidade. Por exemplo, eu tenho uma personalidade, eu sou introvertida. Apesar de eu ter facilidade para falar em público, eu sou introvertida. Ele era extremamente extrovertido. Então, chega uma hora que essas diferenças começam a chocar. Doutora, só para explicar, ele era um pouco tímido? Não, quem era tímido era eu. Ele não era tímido. Então, aquelas diferenças, isso é normal, isso é um processo extremamente normal, porque nós estamos juntando duas pessoas que são diferentes. Entendi. Então, aquela diferença que no começo era agradável, depois ela começa a incomodar. E aí, o que acontece? Então eu tenho que me submeter a ele, ou ele tem que se submeter a mim? Não. A gente tem que aprender a conviver com as diferenças. Isso exige uma boa dose de autoconhecimento de quem eu sou, e uma boa dose de autoconhecimento de quem é o outro. E aprender, aí que está a grande sacada, aprender a conviver com essas diferenças, aprender a compor com essas diferenças. Por exemplo, vamos colocar um exemplo assim bem comum, tá? Então, assim, se eu sou mais introvertida,
eu fico mais em ações que têm a ver com isso, eu fico mais em casa. Ele é mais extrovertido, vai para o mundo, entendeu? Então, assim, a gente aprende a somar com as diferenças e não a confrontar. Então, uma das primeiras dificuldades é o casal, né, aprender a perceber o quanto são diferentes. Por quê? Porque na grande maioria das vezes, um tenta moldar o outro à sua forma. Isso está errado. Por quê? Porque cada pessoa é uma pessoa. Então a gente tem que aprender. Uma das coisas importantes é respeitar o outro como ele é, respeitar a outra como ela é, aceitar essas diferenças. Este é um dos pontos que, assim, que eu trabalho muito em sessões de terapia. Por quê? Porque sempre os casais vêm com aquela queixa. Ah, mas ele é muito diferente de mim, por isso que não dá certo. Não, dá certo sim, exatamente. A diferença é boa, a gente soma, nós crescemos, nós aprendemos com o que é diferente. Outro ponto que é muito complicado, né, que é motivo de trazer os casais para a terapia, é a questão assim, ó, a família mudou. Você estava falando agora há pouco, porque a família mudou, nós vivemos num outro contexto de mundo. Né? O mundo hoje, as mulheres trabalham, as mulheres têm uma participação ativa na renda familiar, e às vezes, assim, choca o modelo de família. Aquele modelo, né, da família patriarcal, assim, ó, quem tem poder manda, quem tem juízo obedece, esse modelo não funciona mais. O modelo hoje não é mais da hierarquia, é da igualdade. Ambos têm poder, tem que ter uma igualdade. Esse é um outro poder, que tem a ver com as relações de poder na família. Um outro ponto, né, que é muito comum, né, trazer os casais para terapia. Problemas de ciúmes, problemas com as famílias de origem. Qual que é o papel da família de origem quando a gente forma um novo casal? O papel é de apoiar, é de ajudar esse novo casal a construir uma vida. Mas, vamos lá, né? Nosso país, ele peca por educação emocional. Educação emocional é algo que a gente não aprende na escola. Então, muitas vezes, as famílias, ao invés de ajudar esse novo casal, porque esse é o papel da família de origem, elas acabam atrapalhando, entrando, né, assim, tentando moldar o casal, tentando fazer com que esse casal, né, faça as coisas do jeito que foi feito no passado, mas o mundo mudou. E esse casal, né, quando se forma, é um núcleo. Sabe aquela história do núcleo familiar? Sim. Forma um outro núcleo. E ele tem que ter poder, ele tem que crescer, tem que aprender inclusive com os erros. Né? E muitas vezes a gente erra. Na tentativa de acertar, muitas vezes a gente comete erros. E um outro problema, né, que é muito comum aparecer em sessões de terapia é qual? Ó, presta atenção, tá? Aí vem exatamente as piadas da sogra. Eu não vou prestar muita atenção nos comentários, mas você pega os comentários aí que foram interessantes para a gente falar, tá? Um outro problema que aparece que é muito comum é o seguinte: precisa sim ter uma inteligência para construir esse casal. Quando a gente forma um casal, nós temos que construir 3 pilares, que são uma boa comunicação, uma comunicação clara, verdadeira, transparente, uma boa competência em planejar os destinos desta família. Por quê? Porque formamos um casal. Aí nós temos que, né, tem tarefas a cumprir. Né? Nós temos que trabalhar as questões de como é que nós vamos sustentar essa família, né? Como é que nós vamos lidar com as carreiras profissionais de ambos os cônjuges, para onde é que essa família vai, vamos ter filhos, quantos filhos, né? Ou não vamos ter filhos, né? São decisões. Então, para ter uma boa competência de planejamento, esse casal tem que ter uma boa comunicação. Então, comunicação, planejamento. E o terceiro pilar, que é extremamente importante, que não pode ser desvalorizado, é o pilar da sexualidade.
não é só sexo. O terceiro pilar, que é o pilar da sexualidade, é o pilar da construção do afeto, do desenvolvimento do amor, do investimento nessa relação. E formou a família, tá? Nós temos coisas que podem acontecer, crises que podemos passar, tá? Nem tudo são flores. A gente não pode achar que é aquele conto de fadas de casou, acabou. Não é assim. Vão existir crises esperadas, tá? Uma crise esperada, por exemplo, é esperado que a gente enfrente períodos de gripe, né? De introdução de novas doenças, mas não é esperado que a gente enfrente uma pandemia tipo Covid. Então, existem crises esperadas e não esperadas. E a maturidade do casal, né, o casal vai ter que ter maturidade para enfrentar essas crises que são comuns no ciclo vital da família. Crises esperadas e previstas e crises inesperadas e imprevistas. A terapia de família, tá? Ela fala assim, eu falo muito isso por quê? Porque a terapia de família realiza muita pesquisa, tá? E o casal é uma fonte assim de extrema importância, porque um casal feliz constrói uma família normal. A terapia diz o seguinte, que as pessoas mais felizes e as pessoas que inclusive têm o melhor sexo são as pessoas que têm relacionamentos longos e fiéis. Isto não significa que no meio do caminho não possam ter crises. Crises que, inclusive, levam a um maior distanciamento do casal. Tá? Então, assim, ó, existem momentos em que o casal está bem próximo, existem momentos que o casal está mais distante. Uma crise, por exemplo, que o casal enfrenta, que é muito comum, vem muito casal para terapia, quando nasce um filho. Por quê? Porque quando nasce um filho, além do papel de cônjuges, o papel de amantes, nós temos que lidar e aprender a ter o papel de pais. E aí, né, muitas vezes, a gente fica muito no papel de pai e esquece o papel de cônjuge. Né? E esse é um momento de crise, uma crise esperada, tá? Mas que a gente tem que estar atento para a gente não virar pai e mãe e esquecer de ser esposo e esposa, tá? Às vezes... Pode falar. Não entrando muito assim, mas eu tô percebendo, apesar você tá com a cara de apaixonada. Eu assim, olha, vamos dizer o seguinte, que eu amo a vida, eu amo o meu trabalho, eu amo a minha família, né? Exatamente. Eu vivo em estado de apaixonada, tá? Por quê? Exatamente. Porque a vida, apesar das dificuldades, né? Eu digo que às vezes eu uso uma frase assim, né? Se 1000 vidas eu tiver, 1000 vidas eu vou querer viver. Por quê? Porque nós aprendemos com tudo. Nós aprendemos nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nós aprendemos nos momentos de dificuldades, nós aprendemos nos momentos de sucesso, nós aprendemos nos momentos de fracasso. Então, a vida é realmente uma Doutora, maravilha. E eu, né, sou apaixonada por família. com certeza. Em especial a minha Vamos família. passar para a segunda pergunta? Vamos, com A certeza. Roberta, de Ribeirão Preto, ela está perguntando o seguinte: ela teve um relacionamento até 4 anos e 5 meses. E ela brigou agora. E faz já 3 meses que ela está brigada com o namorado. E quem separou dela foi o namorado, por bobeiras. Ela está perguntando se pode ter essa volta e como que é essa volta. Bom, olha, é muito comum no processo em que a gente está num namoro ter uma separação. É comum, inclusive, mesmo casados, acontecerem separações. Isso não é problema, tá? Muitas vezes, no processo de separação, a gente aprende muito mais do que naquelas brigas cotidianas que a gente tem.
tá? Outra frase, né? Tem uma frase que diz o seguinte: às vezes é mais fácil enxergar a ilha fora da ilha. Então, muitas vezes, esses distanciamentos, quando eu falo esses distanciamentos, podem ser distanciamentos geográficos também. Pode acontecer separações. Isso faz parte, é mais comum do que a gente imagina. O legal é que neste processo, se os dois tiverem inteligência e se houver amor, porque muitas vezes a gente acha que o outro não me ama, eu não tenho certeza se eu amo o outro. Nesse processo de separação, nós conseguimos filtrar o que é as pedras preciosas do que é areia. Entendeu? A gente consegue peneirar. E aí consegue olhar para este relacionamento com outro olhar. Um olhar de mais maturidade. Fazendo o quê? Fazendo com que a gente perceba que, assim, tem uma lei que chama a lei dos 50%. Nada do que acontece, acontece por minha culpa ou por culpa do outro. Tudo o que acontece, acontece por ambas responsabilidades dos dois. Os dois têm responsabilidades. E nesses processos de distanciamento, o que acontece? Acontece que a gente, né, se afasta um pouco e começa a valorizar aquilo que é importante. Toma consciência dos erros que cometeu no processo em que estavam juntos, né? Sente falta da pessoa, percebe que aquele sentimento que tinha, que muitas vezes era de raiva, né, se resolveu a raiva. Eu estava com raiva dele. Aí ele, assim, eu fiquei distante um pouco, o assunto resolveu, e ao invés da emoção da raiva, a emoção que vem é a emoção do amor. É a hora onde existe a possibilidade da reconciliação e dos acertos das coisas que precisam acertar. Porque, não existe casamento perfeito, não existe casamento em que os dois não brigam, não existe casamento em que os dois não chocam com coisas que são diferentes, tá? Isso faz parte da vida. A gente tem que aprender a lidar com o conflito. Quando aparece um conflito, ao invés de fugir, a gente tem que Doutor, ir e resolver. só para mim, pelo que eu entendi aqui. Não sei se eu respondi a pergunta aí só para falar aqui, que foi a Roberta que fez. Então, pelo que eu entendi, na volta, o amor volta mais forte porque a pessoa passou um processo, ou seja, ela foi moldada. Aquilo que ela fez de errado, ela não vai mais cometer. E isso serviu para fortalecer mais o amor. Ele volta mais forte? Volta mais forte. Volta mais forte porque ambos tomaram responsabilidade pelas partes que fizeram de errado. Errar é humano. Muitas vezes a gente aprende mais com o erro do que com o acerto. Então, a tendência, né? Eu atendo muitos casais que estavam brigados e alguns, inclusive, separados. Quando eles voltam com uma outra vontade. Eles voltam motivados. Voltam motivados pelo amor. E o amor transforma, o amor cria outras situações. Pelo amor, através do amor, a gente perdoa, a gente compreende, a gente cresce, entendeu? De novo, o que motiva uma família é a existência de laços de amor. Quando esses laços de amor não se romperam, essa família volta. Doutora, só para complementar, o Instagram nosso, só o Instagram nosso, está com mais de 600 pessoas. A nossa página aqui subiu muito. Vocês aí da página do Gente Faz Diferença, compartilha. Nós estamos falando aqui de casamento e de relacionamentos. Para quem entrou agora aí, tá uma das melhores terapeutas que tem na região de Ribeirão Preto. Ela é de Ribeirão Preto. Então, ela está falando aqui, por favor. Então, só para complementar o caso da Roberta. Roberta, pode ficar sossegado aí. E com certeza ele vai voltar, entendeu? E quando ele voltar com mais amor e não vai cometer aquilo que ele fez, entendeu? Aguenta um pouquinho que logo ele volta. Vamos passar para a próxima pergunta, doutor?
Já vamos tem lá. pergunta aqui, ó, próxima, hein? Da minha cidade aqui, de Santa Rosa de Viterbo. O Vicente. Opa. O que faz uma relação conjugal ser saudável? Bom, o que faz uma relação conjugal ser saudável é a inteligência que esse casal tem em enfrentar dificuldades, tá? Isso é extremamente importante. De Pode novo, repetir? tá? Posso. O que faz uma relação de casal dar certo é este casal desenvolver uma inteligência emocional na solução dos conflitos do dia a dia, tá? Aí você pode me perguntar, como é que eu desenvolvo inteligência emocional para O enfrentar... Christian aí, ó, entrou um rapaz, o Christian, esse Christian aí, ele é São Paulino roxo, e ele torceu contra o Palmeiras, né, Christian? Meu amigo. O pessoal tá mandando tudo por mim. Então, muita mensagem. ó, vamos lá. Vou aproveitar essa deixa que o Christian deu. Um casal, ele é palmeirense, ela é São Paulina, tá? Vamos começar assim, ó. Vamos lá, vamos começar por isso daí. O que é ter inteligência? Ó, o que é ter inteligência, tá? Emocional para resolver conflitos, tá? Vai ter o jogo do Palmeiras e o São Paulo. São Paulo. Ela é São Paulina, ele é palmeirense. São Paulo. Bom, ó, vamos lá, né? No primeiro tempo, tá? Assim, são as formas que eu posso construir uma conjugalidade, tá? Existem 3 formas também que eu posso construir uma conjugalidade. A primeira forma, a gente fala que é o casal simbiótico, que é quando, ó, são 2 pessoas, tá? Mas elas se casam, aí um engole o outro. Essa forma funcionou muito na família patriarcal. Quem tem poder manda, quem tem juízo obedece. Então, esse casal que tem uma estrutura simbiótica de relacionamento, o que vai fazer? Eles vão pro jogo e, tá? Se é o palmeirense que é o mais forte, ou se é a São Paulina que é mais forte, vai obrigar o outro a assistir o jogo na torcida do time dele. Ou do São Paulo ou do Palmeiras. Então, ó, estrutura de casamento simbiótica. Tem uma outra estrutura que eu não estou falando que não funciona, tem casal que super funciona, tá? Tem casal que gosta, se sente protegido numa estrutura onde um é mais forte do que o outro. Mas tem uma outra forma, que a gente fala que é a estrutura nuclear da conjugalidade. Então, vamos lá. Eles vão lá para o jogo do Palmeiras e do São Paulo. Um fica na torcida do Palmeiras, o outro fica na torcida do São Paulo. E tudo bem, tá? Tem gente que topa, né? E fica, ele se diverte na torcida do Palmeiras, ela se diverte na torcida do São Paulo. A terceira forma é a forma é a melhor forma, no meu ponto de vista. Por quê? São 2 pessoas. Conjugalidade é a intersecção do círculo. Se forem 2 círculos, conjugalidade é aquilo que une. Então, o que acontece? Esse casal que tem uma estrutura de relacionamento, tá? Assim, que é esta, né, dessa conjugalidade onde faz um elo, no primeiro tempo, ela é São Paulina. Mas ela vai assistir o jogo lá na torcida do Palmeiras, por quê? Porque o marido dela é palmeirense. Ela quer ficar com o marido dela porque para o marido dela é importante. E ela fica lá e torce para o time do marido. Mas, no segundo tempo, é o marido que vai lá para a torcida do São Paulo. Por quê? Porque ele sabe que ela gosta do São Paulo. Então, ele vai lá porque é importante para ela. Ele não gosta do São Paulo, mas ele vai lá porque ele valoriza ela, como ela valoriza ele. Então, você percebe o que é inteligência emocional no casal para resolver conflitos? É não criar brigas, é construir soluções que sirvam aos 2. Não sei se eu respondi. Não, respondeu. E outra, doutora, é muito importante frisar bem, né? Quando acontecem essas brigas, a pessoa ser moldada, né? Ela amadurece muito, né? Os erros. Exatamente. E ela não comete mais aqueles erros, às vezes um erro infantil,
ou na hora que você está empolgado, ou acaba ofendendo a pessoa, ou um deslize seu, né? Isso serve para os dois, né? Serve para os E dois, porque os dois são um, porque os dois são um. entendeu? Eles estão na mesma linha. Exato. E aí os dois têm poder no mesmo tanto. Os dois tomam decisões em conjunto. Os dois conversam sobre as decisões importantes. Os dois se entendem. Por quê? Porque eles focam na construção de um relacionamento saudável, onde ambos sejam valorizados, onde ambos tenham importância, onde um apoie o outro, onde um dá de si mais do que dar coisa. Doutora, É mais vou ou falar menos uma por coisa para aí. você. Só quem passa pelo deserto, e eu falo por mim, É que vou falar sabe por mim o mesmo. valor de um Eu copo vou falar por d'água. mim mesmo. Eu não tenho vergonha de falar, não. Só quem passa pelo deserto sabe como você é moldado. Você muda completamente o teu caráter, a tua pessoa, a tua cabeça. Mas você passando pelo deserto faz você amadurecer mais, faz você compreender mais, faz você, o que você fez no passado, você não fazer no futuro, e a gente pensa no futuro. E quando duas pessoas reconhecem e duas pessoas se amam de verdade, quando elas decidem, não, nós vamos voltar, nós não vamos cometer mais aquilo que a gente fez. Isso serve o que? O deserto. Serve para você, esse distanciamento, para você poder o quê? Aprender, Aprender, né? Aprender os erros, evoluir. evoluir, né? Então, é muito importante essa. Como você falou, o amor é tudo, o amor supera tudo, certo? E você sabe que o amor tem 7 tarefas para eu me conectar com outra pessoa, para eu amar uma pessoa na integridade, eu preciso cumprir 7 tarefas, tá? Quer que eu fale um pouco sobre isso? As tarefas do Ah, amor? se for. Quanto tempo que nós estamos aí? Quanto tempo que. Nós estamos com 35 minutos. Tem mais aí. Nossa, então eu vou falar rapidinho. Eu vou falar 10 rapidinho minutos aí. só para dar uma noção. Amar é uma escolha. Amar é uma construção. Muitas vezes, né, assim, as pessoas acham que quando tem um distanciamento, eu estou fugindo do relacionamento. Não. Muitas vezes eu estou fugindo do medo que eu tenho de amar. Por quê? É normal, né? Muitas vezes, né, assim, às vezes algumas separações acontecem, não é porque eu não gosto do outro, elas acontecem porque eu tenho medo de amar. Por quê? Quem ama, né, se transforma, quem ama muda, quem ama aprende novas coisas. Uma das primeiras tarefas do amor é eu começar a enxergar valor na outra pessoa. Então, por exemplo, é muito comum quando a gente se aproxime de outra pessoa, a gente se aproxime por interesses do meu ego, tá? Do meu ego em que sentido? Eu me aproximo porque aquela pessoa é assim, ó, vai me saciar as minhas carências. Eu me aproximo porque aquela pessoa vai curar as minhas feridas. Essa é a primeira fase do amor. Tá? Onde eu me aproximo do outro pelo valor que o outro tem para mim. A primeira tarefa é eu começar a ver valor no outro. É eu começar a ver essa pessoa como uma espécie de tesouro espiritual. Passou dessa tarefa, aí eu tenho que aprofundar, tá? Muitas coisas, tá? Sobre o amor, eu tenho que deixar algumas coisas no passado. Assim, ó, o amor ele é feito por ciclos, tá? Uma fase termina, quando uma fase termina, uma outra começa. Quando essa outra começa, eu tenho que deixar muita coisa no passado. Eu tenho que deixar comportamentos que eu tinha, né, no passado, que era comportamento, por exemplo, são namorados, aí casam, tá?
eu deixei de ser filha e passei a ser esposa. Eu tenho que fechar esse papel de filha e construir um papel de esposa. Eu tenho que deixar alguma coisa no passado. Então, é a fase onde a gente começa a olhar para frente. Você mesmo falou, tá? Assim, olha, quando a gente, assim, eu olho para o passado só para aprender, para entender onde eu errei, para entender por que é que o relacionamento falhou, mas o meu foco é no futuro. Por quê? Porque o futuro é hoje que eu construo. Eu construo o meu futuro com a decisão que eu tomo hoje. Então, para tomar uma decisão, para ter um futuro, eu tenho que fechar coisas do passado. Eu tenho que perder o medo de amar e tenho que me entregar a este novo relacionamento. Sabendo que? Sabendo que sim, é uma construção. A gente vai passar por... Eu falei da primeira e da segunda fase. Tem mais 5 fases. Não, vamos deixar para a próxima, doutora. Doutora. Exatamente. Se eu for falar, vai ser outra live. Mas essas duas são extremamente excepcional. importantes. Tá? Doutora, o amor supera tudo. Né? Oi. O amor transforma, o amor cria vida, o amor é mágico. Sabe quando as pessoas falam que o amor é mágico? O amor é mágico, sim, tá? Por quê? Porque ele cria novas realidades, realidades que eu nem podia imaginar. E moda as pessoas também, né? Fica ainda mais quando às vezes tem essa igual a Roberta perguntou, tem essa separação e quando vota totalmente diferente. Vota porque foi uma escolha. Aquele que lá no passado, como você falou agora do futuro, não cometa mais. E os dois conectados juntos. Ou estou errado? Tá certo, é isso mesmo. A gente olha para o passado para aprender com o passado, mas nós não vivemos no passado. Nós vivemos no dia de hoje, com o olho no futuro, tá? Então, assim, ó, a gente não pode querer antecipar o futuro, porque as pessoas ansiosas são aquelas pessoas que querem que o futuro chegue a hoje. Não, o futuro chega no tempo certo. E ele vai chegar melhor se no hoje, eu tomar uma decisão certa. Por isso que eu falo, amar é uma escolha que eu faço entre abrir mão de uma vida passada e abrir mão do medo de amar e me jogar de cabeça nessa nova fase, que sim, assusta, por quê? Porque grande parte de nós acha que quando a gente ama, nós perdemos a nossa individualidade. Não. Quando a gente ama, é aí que nós entendemos melhor quem nós somos. De novo, isso é uma coisa que é extremamente importante, tá? As pessoas mais felizes e as pessoas mais prósperas são aquelas que estão vivendo a emoção do amor e estão trabalhando dentro dos seus propósitos de vida. Olha para aí, não é ter dinheiro no banco. Não é ter dinheiro no banco. Dinheiro não traz felicidade, nem manda. Mas o amor traz, amor. Isso é o... Mas o amor constrói, ele constrói essa estabilidade. Semana passada eu fiz um vídeo, né? Eu estava indo para a igreja, eu fiz um vídeo falando sobre o amor. O amor supera tudo. Olha que lindo. O amor supera tudo. E o amor... Precisa de um aprendizado, mas ele supera. Verdadeiro te faz o quê? Ele te faz uma transformação. Mesmo você passando pelo vale. Você entendeu? Quando você volta, o amor verdadeiro é realmente incrível. Então, a palavra amor, tanto que o maior dom de Deus é o amor. O maior dom de Deus é o amor, seja ela em todos os sentidos. Eu estou errado. É verdade. Você está certo. É o amor que move o mundo. É o amor que move o mundo. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo aí, que... A senhora quer deixar o telefone antes de eu terminar umas perguntas? Daí o Pedro... Claro. Vou aproveitar. Ó, o meu telefone é WhatsApp. Pode me mandar o WhatsApp. Além do Insta, né, que muitas pessoas entram em contato comigo com o Insta, tá? O meu telefone é 16 9
977-2501. Neste momento, eu estou atendendo de forma híbrida. Eu estou atendendo online e presencial. Por quê? Porque nesse contexto de pandemia, né, que nós vamos conviver ainda durante algum tempo, é importante assim, a gente garantir que não tenha muito tráfego no consultório, tá? Porque essa nova variante aí, até eu fui contaminada com essa nova variante. Eu estou terminando a minha quarentena, porque até eu peguei Covid. E já tomei as 3 vacinas, por isso, graças a Deus, foi leve. Tá? Mas ainda assim, né, traz consequências. Né? Doutor, isso é fato. Um filme que te marcou muito. Ó, Encontro Marcado. Encontro Marcado é um filme com Brad Pitt, onde ele faz o papel da morte. Encontro Marcado. Encontro Marcado. Pessoal, ó, vocês aí, ó, eu vou assistir esse filme, hein? Encontro Marcado. Esse filme é lindo. Esse filme é lindo. Ele fala justamente sobre a necessidade. A morte a gente encara como uma inimiga, tá? Mas na nossa vida, se eu não der morte para as coisas que não deram certo no passado, eu nunca vou dar vida para que tenha. Doutora, uma música. Entendeu? Vamos ver. É uma música do RPM, naquela. Você não soube me amar, você não soube me amar. Não sei qual que é o nome. É assim, eu acho linda essa música. Um livro. Tá? Mas também tem outras. Um livro, Mulheres que Correm com Lobos. É um livro que toda mulher tem que ter na cabeceira e todo homem tem que ler para entender a natureza feminina. A natureza feminina, tá? Para alguns homens, é um mistério. Tá? As mulheres são diferentes. E elas têm uma alta competência para a devoção, para o amor, para o sacrifício, entendeu? E assim, são... É livro de cabeceira das mulheres e livro obrigatório para os homens conhecerem. Eu estou lendo esse livro aqui, ó. O Poder da Mente. Muito legal. Tem um outro livro que eu posso indicar. Excelente, comecei ele, comprei sábado, né? Comecei no domingo, já estou quase na metade. Olha, eu estou sugerindo para vocês, né? Vocês que gostam de ler um bom livro, O Poder da Mente. Estou fazendo aqui, ó. Ele é excelente. Sunita Patani. É excelente. Então, ó. Fazendo aqui. A mente é que comanda o corpo. Exato. E na nossa mente existem 2 partes. A parte que é racional e a parte que é emocional. Então a gente tem que integrar a razão com a emoção. Perfeito. Excelente indicação. É um livro. Agora eu vou te perguntar, quem é Deus para você? Desculpa, eu não ouvi. Fala Quem é Deus para você? Deus é a origem, é o princípio e é o fim. Dele nós viemos, para ele nós voltamos. Certo, uau. E para terminar, que é o nosso programa, quem é gente que faz a diferença para você? São aquelas pessoas que encaram a vida de frente, que não têm medo de errar, que não têm medo de pedir desculpas, que não têm medo de fazer diferente. Esse que você falou de pedir desculpa é uma coisa tão natural, né? Você poder errar e você poder chegar e falar, me desculpa. É uma coisa, eu acho também espetacular. Doutora, eu queria imensamente, né, e aproveitar, agradecer toda a audiência nossa. Nós chegamos num pico de 700 e quanto, Beto? 32 pessoas. Muito grato. Espero ter contribuído. Ó, 732 pessoas. Nós chegamos no pico, né? E a média de 670 pessoas durante a... Nossa, que maravilha. Então foi muito grato. Uma vitória não só, né, o programa Gente que Faz a Diferença, mas também uma vitória para todos vocês aí que estão nos assistindo,
a nossa equipe aqui, a Bianca, que está aqui junto comigo, né? Está nos ajudando, né? E com certeza, o seu prestígio, né? Porque... Com certeza, o tema é muito interessante, o tema é extremamente importante. Mais uma vez, né, nesse período de pandemia, né, nós percebemos a importância da família. E uma família forte começa com um casal forte. E um casal forte é um casal que se ama de verdade, tá? E que não tem medo de fazer diferente. Olha, doutor, o pessoal mandando um abraço para você aí, ó. Olha, ó, todo mundo. Olha, muito grata, tá, pela audiência, a você que fez esse convite, tá? Assim, olha, não se esqueçam disso, tá bom? As pessoas mais felizes, as pessoas que têm o melhor sexo, são as pessoas que têm relacionamentos longos. Amar o outro, tá? É ainda um anseio do ser humano. Isso é pesquisa da área da terapia de família. Não tenha medo de amar, não tenha medo de se entregar, não tenha medo de viver essa grande experiência que é o amor e que é experimentada através do casamento, tá ok? Ninguém falou que é fácil, vou deixar uma frase mas aqui. é possível. Posso falar uma frase aqui? Deixar uma frase aqui. Pode. O amor supera tudo. O amor supera tudo. Obrigado. Olá, muito obrigado. Eu que sou muito grata a você e a todas as pessoas que puderam participar. Minha eterna gratidão. Eu que agradeço. Olha, vou deixar salvo aí no Instagram, pessoal. Vou deixar salvo aqui também na minha página, Gente Faz Diferença no Facebook. Muita gente aí. Vou deixar salvo. Vocês depois quiserem assistir tranquilo essa live, né? Aprender, como eu aprendi muito hoje, né? E já estou aprendendo muito. Estamos aprendendo. Aprendemos juntos. Né? Muito obrigado, viu, doutora? E a todos vocês eu também. Que agradeço. Muito grata. Um abraço. Fique com Deus. Exatamente. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. Um abraço. E acreditem no amor, sim, porque ele vale a pena. Uma vida sem amor não vale nada. Também acredito. Tchau, tchau. Obrigado. Muito grata. Tchau, Eu que agradeço.